Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, ainda no capítulo 13. Provérbios capítulo 13, a partir do versículo 2. Assim diz a palavra do Senhor: do fruto da boca cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento tão precioso, o centro do nosso culto, que prestamos a Ti, a pregação da Tua Palavra. Nos instrui na Tua Palavra, nos ilumina, nós possamos crescer um pouco mais espiritualmente com as Tuas verdades bíblicas. É nisso que cremos e temos plena esperança. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, hoje mais uma vez a gente vai falar aqui num primeiro tópico. Existem 3 provérbios do capítulo 13 que falam sobre isso. Vamos falar sobre a língua, o perigo de nós abrirmos a nossa boca. Esses provérbios estão nos versículos 2, 3 e 5 aqui. E também nós vamos falar sobre provérbios que ele fala muito aqui e separa, quando ele fala sobre trabalho e ele fala sobre conquistas e desejos e sonhos. Ele vai falar sobre os anseios do coração. São 2 pontos que nós vamos focar hoje: a língua e os anseios do coração. Semana passada existiam mais provérbios sobre isso. Nós focamos na obediência do Senhor e terminamos ali naquela ocasião vendo que ele trata a disciplina e o amor no mesmo patamar. Na verdade, a disciplina para com Deus, a disciplina, para com os irmãos, da parte de Deus, ela revela o seu amor para conosco. No versículo 2, ele tem essa expressão aqui: mas os infiéis só desejam a violência. Esse infiel aqui é melhor aqui colocado como falso, mas o falso, ele só deseja a violência. É quando a minha palavra, ela não visa o crescimento do outro. A minha crítica, ela não é uma crítica construtiva, ela não visa o bem do próximo. Eu uso mais a minha boca para ferir o outro. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 12, 34, vai dizer assim: a boca fala do que está cheio o coração. Não tem como, irmãos, nós abrirmos a boca por muito tempo e a gente não se revelar, a gente não mostrar o nosso verdadeiro eu, a gente não ser conhecido pelo que a gente fala. É claro que não só apenas palavras falam, o semblante fala muito, o semblante de vocês. Por isso que jamais eu vou trocar um gabinete pastoral presencial por um gabinete pastoral via WhatsApp, porque nós precisamos conversar cara a cara. Eu preciso olhar a feição, olhar você, porque a gente fala muito com o gesto. A Bíblia fala que quando Caim viu que Deus, ele aceitou a oferta do seu irmão e não aceitou a oferta dele, a Bíblia fala que o seu semblante descaiu. É a ideia de que ali Caim já estava com um sentimento assassino de exterminar o seu irmão. Entretanto, irmãos, em muitas situações ainda a gente pode treinar o nosso semblante. A gente pode simplesmente se tornar invisível quanto às nossas reações.
Ah não, se eu faço esse gesto quando eu discordo, se eu faço aquele outro gesto com a boca quando eu concordo, eu vou treinar para que eu fique invisível quanto às minhas opiniões. As nossas esposas, isso é fato, elas decoram o nosso semblante com o tempo, e a gente também. Com o tempo a gente sabe que se o meu marido revirar o olho é porque ele não concordou, se ele fizer assim com a boca é porque ele discordou. Isso é normal, isso é natural. Mas ainda assim nós podemos ser cautelosos e nos escondermos. Mas quando eu pergunto uma opinião para você, quando eu pergunto a sua opinião, com o tempo dá para saber se você realmente concorda, se você realmente discorda. Se você concorda, mas não quer se comprometer, se você discorda, mas não quer se posicionar. A gente pode até mentir na forma como a gente pensa, mas quando a gente conversa, quando a gente fala, quando você de fato se revela na sua opinião, você mostra quem você é. O meu cunhado é policial e ele diz: Eduardo, lá a gente estuda trejeitos, falas, formas de ver quando a pessoa está mentindo. Quando a pessoa está mentindo, geralmente ela faz assim com o olho. Quando ela geralmente coloca essa palavra antes de dizer a mentira. Eles são experts nisso, claro. Eles fazem muitos interrogatórios. Mas nada melhor do que, de fato, o tempo para a gente conhecer as pessoas. As circunstâncias que eu passo com vocês e vocês passam comigo, as situações que a gente passa junto, revela de fato a nossa personalidade, o que é que a gente acha das coisas. É por isso que Paulo, lá em Timóteo, ele vai dizer: jamais você pode colocar um neófito para ser líder da igreja. Você não pode fazer isso. Você não conhece aquela pessoa em nenhum tempo, e aquela pessoa já está trabalhando na igreja, já está numa posição de liderança. Você não ouviu ela falar, você não ouviu ela dizer: do fruto da boca cada um comerá o bem, mas os falsos só desejam a violência. Você não... A opinião daquela pessoa é uma opinião que apoia a violência. A opinião daquela pessoa é uma opinião que faz mal para a igreja. Mas, eita, eu estou precisando de alguém para tocar um violão urgente na igreja. Então, eu não vou conhecer não. Eu conheço enquanto ela está trabalhando na igreja. Isso é um mal para a igreja, de fato. Nós temos que ter cuidado no falar. Aquelas cenas clichês de novela. Quando uma pessoa quer arrancar a verdade da outra, o que é que ela faz? Ela embebeda a outra para arrancar a verdade. Por que embebedar alguém para arrancar a verdade? Porque quando você embebeda, você relaxa nas palavras, você relaxa nas feições, todo mundo vira seu amigo. Você não escolhe mais as pessoas para falar o que você realmente pensa. E hoje nós temos muitas igrejas que a pessoa não é nem batizada, que a pessoa vai lá cantar na igreja e a igreja nem conhece aquela pessoa, de tão nova que ela é. E é colocada para ficar à frente do culto ao Senhor. Não existe mais o cuidado bíblico em a gente escolher as pessoas, escalar as pessoas. Veja, a igreja sofre com líderes mal escalados. Isso é importantíssimo de dizer. Líderes que falam abobrinhas, que deturpam a palavra de Deus, mas é uma necessidade ali, eu preciso colocar alguém para cuidar daquela área da igreja. E aí essas pessoas começam a criar facções dentro da igreja. Dê um tempo. Qual é a opinião dessa pessoa sobre isso? Qual é a opinião dessa pessoa sobre aquilo? O que é que ela acha desse ponto aqui, que é muito importante para a doutrina? Tem um jurista muito antigo, um dos que foi precursor para colocar as bases do direito atual, foi membro da Suprema Corte. O nome dele era Oliver Wendell Holmes. Ele morreu em 1936, morreu há muito tempo. Ele vai dizer assim, em uma de suas dialéticas sobre o direito: quando duas pessoas conversam, na verdade 6 pessoas estão conversando. Quando duas pessoas conversam,
6 pessoas estão conversando. Primeiro, você como você pensa que é. Segundo, eu como eu penso que eu sou. Terceiro, você como realmente você é. Quarto, eu como realmente eu sou. Quinto, eu como eu penso que sou. E você como você pensa que você é. São muitas pessoas conversando. São 6 pessoas conversando. 3 do meu lado, 3 do seu lado. Qual é o desafio bíblico? É você colocar as 3 pessoas no mesmo local. O desafio é esse. O que você acha de mim ser realmente quem eu sou. E ser realmente o que eu acho de mim. Eu ser totalmente transparente na minha palavra. E não ter várias personalidades numa conversa só. Qual é o maior pensamento que eu devo ter acerca de Provérbios, irmãos? Isso é fundamental para nós lermos esse livro, quiçá qualquer livro da palavra de Deus. Eu não sei de nada, Senhor, me ensina. Eu sou o filho que não sei de nada. Eu preciso aprender através desse livro. Versículo 2: do fruto da boca o homem comerá o bem. É da boca que sai a pregação da palavra de Deus. É da boca que saem as revelações bíblicas. Por outro lado, a violência irá voltar para as pessoas que lançam a violência. Nós falamos isso várias vezes. A violência, a pessoa não fica impune, irmãos, quando lança violência contra os outros. E isso volta contra você. Entenda qual é o fim daquele que sai falando mal de todo mundo. Aquela pessoa, olha, ela fala mal da outra pessoa para você, ela fala mal de você para outra pessoa. Qual é a finalidade? O que é que vai acontecer com essa pessoa? Ninguém vai confiar nessa pessoa. Ninguém vai mais contar nada a essa pessoa. Essa pessoa não é confiável. Ela é violenta nas palavras. Não tem aquelas pessoas específicas que você diz assim, e quando você diz isso, você está em pecado também. Que você diz assim: sabe por que eu contei para fulana? Porque eu sei que ela vai contar para a pessoa que eu quero que saiba. A pessoa é tão fofoqueira que ela vira aviãozinho de fofoca. E os dois pecaram, né? Porque você que não está querendo resolver o problema diretamente com seu irmão, como diz a palavra de Deus, e a pessoa que agora é um aviãozinho. Ela não para de usar a palavra para gerar violência, para destruir, ao invés de unir. O Senhor Jesus falou em Mateus 12, como eu disse, a partir do versículo 33, tomem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. A fofoca é uma ruína para as nossas vidas. Romanos 6 vai dizer assim: naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto de vocês, que vocês escolhem, é para a santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou você colherá frutos bons daquilo que você diz, ou você colherá frutos maus e a violência chegará na sua casa. O provérbio no versículo 3 diz assim: quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. O prudente, ele está dizendo aqui, é aquele que escolhe, né? Aquele que vigia as suas palavras. Muitas vezes você está indignado com a situação, mas não é a hora certa de falar, não é o modo certo, por causa da sua raiva ali naquele momento.
mais uma vez, é o domínio próprio. E domínio próprio é o fruto do Espírito. Isso nos lembra, irmãos, Paulo lá em Atenas, no Areópago. Vocês acham que Paulo não fica indignado com aquela idolatria? Vários poste-ídolos ali, com várias entidades que as pessoas estavam adorando. Mas Paulo, ele escolhe as palavras. Paulo, ele até elogia eles, ele vai dizer assim: eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Isso faz o coração daqueles homens se abrirem para o que Paulo estava falando. E ele vai lá e prega o evangelho. Ele usa aquele altar ali. Olha, tem um altar que está escrito aqui, ó, ao Deus desconhecido. E estrategicamente ele usa a seu favor. Ele diz: olha, é sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar para vocês. Que altar era esse? Era um altar coringa. A gente diz. Por que um altar coringa? Porque se não tivesse o Deus no Areópago para você adorar, o Deus que você adora, você ia para o altar do Deus desconhecido. E lá você adorava o seu Deus. É o altar para... se o seu Deus não estiver lá no Areópago. E Paulo diz: olha, o meu altar é esse Deus aqui desconhecido, que eu adoro. Esse aqui é o meu altar. Ele se apropria disso aí. O Deus que é desconhecido por vocês. Paulo, ele estava indignado com a cena que ele estava vendo, com aquela idolatria, mas assim, mesmo assim, ele não abre a sua boca para amaldiçoar aqueles irmãos. Ele diz aqui no provérbio: o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Olha que verdade profunda, irmãos. O mundo diz o contrário. O mundo diz: fale na cara, não guarde nada para você. Você tem que dizer, você tem que extravasar. A pessoa, ela merece ouvir, então diga. A Bíblia vai dizer: não faça isso. Tem hora para falar, tem modo de falar. Vigie as palavras. Tem hora que não é nem para falar, tem hora que é para só ouvir. Quem fala demais arruína a si mesmo. Essa pessoa revela quem ela é. O tagarela, irmãos, aquela que não para de falar, aquela que não tem filtro nas palavras. Ela fala coisas boas com coisas ruins, ela fala verdade misturada com mentira. Essa não é uma boa característica para um cristão. Quem vigia a palavra conserva a sua alma, conserva a sua vida. Até o próprio mundo, irmãos, o mundo, estudando sobre a mentira, ele vai dizer, existe até um artigo existem vários artigos que falam sobre o fenômeno da mentira, que pra gente não é fenômeno coisa nenhuma, é pecado, mas eles dizem que é um fenômeno, e eles até se justificam. Tem artigos que dizem assim, tem um artigo que diz assim: a hora prudente de mentir, a hora necessária para mentir, né? E isso aí é balela, a gente não deve se adentrar nesses estudos, mas eles falam uma coisa chamada de mentira branca. Qual é a mentira branca, segundo eles? É aquela mentira que é usada para você, é uma mentira que é necessária de ser dita para que você não ofenda ninguém. Então você tem que falar, por exemplo, tudo bem, tudo maravilhoso, quando tudo não está maravilhoso, né? Você podia simplesmente trocar como tudo como o Senhor quer, né? Não é mentira, mas não, tudo maravilhoso, não está. A comida está boa, está muito boa, maravilhosa. A comida não está boa. Mas aí eles dizem: olha o mal-estar que você ia causar, né? Você ia ofender a pessoa se você falasse ali que está insosso, precisava de um sal ali. Você iria escolher as palavras, mas você precisa mentir, porque se você não mentir aqui, vai ficar feio. O próprio ímpio, irmão, sabe que a mentira não dura. O próprio ímpio fala em vários artigos, ele diz: quem vive uma vida de mentira, isso aí cai. Isso aí, de fato, não dura. E o fato é que não existe mentira branca, mentira preta, mentira colorida. Não existe isso. Mentira é mentira e deve ser evitada de qualquer forma. Ainda sobre a língua, aqui o provérbio no versículo 5: o justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra. Esse é o nível que nós temos que chegar, irmãos. O nível do justo, que ele fala aqui,
É o nível de estar tão atrelado ao Senhor, estar tão semelhante ao Senhor, que você passa a odiar as pessoas que praticam a mentira. Você só não pratica a mentira, mas você também odeia quem mente. Você não abre a sua boca para desonrar ninguém, para destruir ninguém, queimar a pessoa. Não, olha, o mal, irmãos, aquela pessoa que é perversa, ela não precisa que ninguém abra a boca para queimar ela. Ninguém abre a boca para destruir ela. Você não precisa pecar para isso. O perverso, ele mesmo se queima. Ele é a perdição dele mesmo. Ou seja, irmãos, para a gente finalizar esse primeiro tópico, haverá consequências, essa é a conclusão. Existem consequências para o que a gente fala, para o exagero, muitas vezes, que a gente faz. E é fato, Provérbios diz isso várias vezes, olha, nós não nascemos naturalmente com a verdade. A gente não nasce, os nossos filhos precisam da instrução bíblica, porque eles não nascem com a verdade. A gente nasce naturalmente com a mentira. A gente nasce naturalmente com a dissimulação. Quem somente nasceu com a verdade foi o próprio Cristo Jesus. Cristo foi a palavra de Deus que brotou da terra. Mas nós já nascemos herdeiros do pecado. Precisamos de algo externo. Precisamos de algo acima do sol, para de fato nos instruir, e nós acreditamos que o Espírito Santo nos convence, nos ilumina. Do contrário, nós estamos perdidos, nós vamos levar nossos filhos para a perdição também. O pai está aconselhando o filho, ele está dizendo: filho, suas atitudes não vão atrair ruína só para você, vai ser ruína para as pessoas que você ama também. Vai ser ruína para a sua igreja. Lá, esse ano, em uma das turmas no colégio, eu estou estudando o livro de Josué. E em Josué 7, eu me lembrei, a gente relembrou ali o pecado de Acã. Acã, que rouba prata e ouro de Jericó e uma capa babilônica, coloca embaixo da sua tenda, quando o Senhor disse para não levar nenhum despojo de Jericó. E eles perdem a próxima luta contra Ai. E o que é que acontece? Acã é descoberto, ele é condenado à morte, junto com toda a sua família. Todos eles vão ser apedrejados e depois queimados. O que é que a família de Acã tem a ver com isso? Tudo a ver. Esse é o ensinamento de Josué 7. Quando nós pecamos, quando nós desonramos a Deus, nós levamos a nossa família com a gente, irmão. A gente leva os nossos filhos. Todos os que nos amam, eles vão para a ruína conosco. A ruína de Acã também foi a ruína da sua família. Nós devemos pensar nisso como pais, como líderes, como conselheiros, como líderes da igreja, pessoas que estão à frente. E nós lideramos algo em alguma modalidade, não tem como se livrar disso. Segundo ponto, irmãos, provérbios relacionados aos anseios do coração. Para completar aqui o nosso início dos provérbios, no 4, onde foi o que eu pulei, ele vai dizer assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Irmãos, vejam como esse provérbio tem tudo a ver com Paulo lá em Tessalonicenses, quando ele escreve: olha, se você não quer trabalhar, que você não coma. Veja como essa expressão é parecida com o preguiçoso deseja e nada tem. Por que o preguiçoso, o que é que ele deseja? Ele deseja o fruto do trabalho do outro. É isso que o preguiçoso faz. Ele deseja ter sucesso no trabalho do outro. Ele é sempre... Veja, se tem um preguiçoso, tem alguém trabalhando por trás. A ideia é sempre essa. Tem um trabalhador do lado dele. Na empresa, o preguiçoso, ele tem o mesmo salário daquele que trabalha duro. Porque ele está na regalia ali, e tem outro que está, se brincar, pegando o serviço dele. Se existe um preguiçoso, existem pessoas que sustentam esse preguiçoso.
Existe um sistema, talvez, que sustenta esse preguiçoso, mantendo ele ali. Paulo está dizendo em Tessalonicenses: olha, se você reter a comida do preguiçoso, isso é justo, porque para comer tem que trabalhar. Adão cultiva a terra, faz ela prosperar, para você tirar seu alimento. Você precisa trabalhar para você tirar seu alimento. Trabalho não é o resultado do pecado, não. Trabalho veio muito antes disso. É assim que nós devemos. Esse é um princípio da criação. Mas ele ainda diz no versículo 4: o desejo dos que se esforçam será atendido. Até porque, irmãos, quem se esforça começa a entender umas pessoas de forma mais fácil, outras mais difícil. Mas quem se esforça, quem trabalha, começa a entender que não é preciso de tanto para se viver, e viver bem, viver para a glória de Deus. E o preguiçoso é diferente. O preguiçoso, ele quer tudo sempre do bom e do melhor. Ele não quer só o básico, não. Ele quer as coisas boas, ele quer as coisas de marca. O que é diligente tem o que Deus lhe deu, na porção que Deus lhe deu. E é um fato, olha, Deus deu uma porção maior para uns e deu uma porção menor para outros. Isso é a vontade de Deus e nós temos que aceitar. Nós temos que estar agradecidos, contentes com o que Deus nos deu. Ainda sobre isso, versículo 7: uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, tendo muita riqueza. Aqui não são ricos de bem, mas pobres de espírito. Aqui as duas situações estão erradas. Não tem uma situação boa e outra ruim, ou o contrário, como ele geralmente faz. Ele diz assim, uns se dizem ricos sem nada ter. Ele quer ser rico, mas ele não tem dinheiro para ser rico. Ele quer ter uma vida de rico sem ter os recursos para isso. Então ele quer ter o status de rico. Ele precisa disso, mas ele não é isso. Veja, não é errado você querer as coisas boas, de marca. Não é errado, isso não é pecado. Ah não, eu ia comprar esse produto dessa marca, mas agora eu vou juntar um pouquinho mais para comprar dessa, porque é mais cara, mas é melhor. Eu ia comprar esse carro, mas se eu juntar mais uns meses aqui, eu posso comprar um carro melhor. Veja, não é pecado isso, irmãos. Eu não estou dizendo, não, você tem que comprar o carro ruim mesmo e fique feliz. Não. Você pode querer as coisas boas. Não é nem por causa do dinheiro, é porque isso custa mais, mas a durabilidade disso é melhor. Ou não, eu gosto dessa marca, ela me veste bem, eu me sinto elegante com ela, eu me sinto bem vestido. Isso é pecado? De forma nenhuma. O que é pecado? É o exagero. É você querer ter aquilo que você não pode ter. Você trocar os pés pelas mãos. Você quer agora e aí pronto. E depois que você pensa nas dívidas. Não. A outra conotação também é ruim, porque ele diz assim, outros se dizem pobres, tendo muita riqueza. Uns são muito ricos, mas eles dizem que são pobres, para não ter que ajudar ninguém. Está errado também. Ele diz, olha, eu sou pobre, eu não tenho como ajudar aqui. Essa é outra conotação ruim, certo? Ele só esconde aqui. Então, um acha que é rico e o outro é rico, mas ele não diz, para não ajudar ninguém. Aí no versículo 11, ainda sobre isso, ele diz, a riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Nós estudamos muito esse versículo quando a gente trabalhou sobre finanças na escola dominical. O dinheiro fácil, aquele dinheiro que é obtido de forma errada, é obtido através de roubo. Esse é um dinheiro, irmãos, amaldiçoado. A pessoa rouba, mas é roubado dela a paz. Ela não vive mais tranquila. Qualquer policial que vai falar com ela, pensa que é para pegar ela. Ela não tem paz. Isso não é uma vida saudável. Isso não é uma vida para a glória de Deus. Ela vive sempre tensa. O dinheiro, com a mesma facilidade que ele chega, é a facilidade que ele vai.
Matthew Henry vai dizer que, olha, provavelmente, se ele se safar e ficar com dinheiro, provavelmente a segunda, esse dinheiro ele não dura nem até a terceira geração. Porque quem usufrui do dinheiro de forma ilícita, também gasta de forma ilícita. E ensina seus filhos a gastarem de forma ilícita. Eles não têm como fazer esse dinheiro prosperar. A terceira geração, os netos dessa pessoa não vão ver esse dinheiro. É um dinheiro, de fato, Matthew Henry vai dizer, amaldiçoado. Quem consegue as coisas sem controle, gasta sem controle. Versículo 12. Esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é árvore de vida. Irmãos, esse provérbio é profundo. Esse provérbio é algo fantástico. Olha, pense nessa situação. Você queria tanto ter aquilo. Você está desejando aquilo, mas aí você adia isso aí. Porque dizendo, se eu for ter isso aqui agora, vai ser de forma precipitada. Não vai ser certo. Aí você para e diz assim, não vou fazer agora, você adia. É o que ele diz aqui no versículo 12. Esperança adiada faz adoecer o coração. Por que faz adoecer o coração? Porque ele já disse, o seu coração é fraudulento. O seu coração é igual um menino mimado. Ele quer o que ele quer na hora que ele quer. O seu coração vai ficar doente quando você adia. Porque ele queria agora. E você está dizendo que não é agora. O coração fica doente. Aí você adia essa esperança, adia esse desejo. Agora não, agora é hora de esperar. Aí na hora certa, com trabalho duro, consegui-lo aquilo de forma honesta, programada, sem precipitação, aí você consegue aquilo, você realiza aquilo. A Bíblia vai dizer, isso é árvore de vida. Isso é árvore de vida. Esse adoecer o coração também está ligado à ansiedade. O seu coração quer aquilo na hora, e quando você faz precipitado, você também, ele não sabe, né? É igual o menino mimado mesmo, aquilo ali faz mal para ele, mas ele quer aquilo, ele não entende. Ele não percebe que se você dá a ele, aquilo vai prejudicar ele. É igual o coração. O coração, quando você consegue aquilo de forma precipitada, de forma errada, ele vai ficar ansioso. Ele vai colocar uma expectativa muito grande naquilo ali. E se essa expectativa não é suprida, ele vai se frustrar. É como se o coração, ele cria a expectativa, ele cercado pela ansiedade, ele ficasse completamente doente quando aquilo fosse adiado e aquilo não acontecesse. Matthew Henry completa dizendo, não confie nas pessoas, nem nas circunstâncias, a fim de desejar algo. Olha o que ele diz. Não confie nas pessoas, nem nas circunstâncias, a fim de desejar algo, para que você não seja vítima da sua própria frustração. Quanto menor a expectativa, menor será a sua frustração. Porque o nosso plano, irmãos, pode dar certo. A ajuda que a gente pediu a fulano pode vir, mas também pode não vir. Fulano não pode ajudar, não está com tempo de ajudar, e não deu para ele ajudar, não conseguiu os recursos suficientes, ou não quis, ou lhe ignorou. Podia ajudar, mas lhe ignorou. O plano pode dar certo, como o plano pode dar errado. Matthew Henry diz, se prepare para se frustrar. Porque quando você se prepara e vem, você está mais firme. Ou seja, quando a gente coloca nossa esperança em pessoas e no mundo, veja, nós estamos num mundo que jaz no maligno, e as pessoas, elas são pecadoras. Então em algum momento, não estou dizendo todos os momentos, não, nunca confie que você sempre vai se frustrar. Em algum momento, a pessoa não vai condizer com aquilo que você achava que ela ia condizer. A situação não vai caminhar naquilo que você queria, e o seu planejamento não vai dar certo. Se prepare para isso. Quanto maior a expectativa, não vai dar certo, tem que dar certo, maior vai ser a sua frustração. Qual é a solução para isso? Treine o seu coração, treine ele. Olha, pode dar certo,
como não pode dar. Se não der certo, e aí? Plano B, plano C, plano D. A vida continua. Aquela pessoa pode ouvir e lhe ajudar, como ela pode não ouvir. Se ela não ouvir, não, ela tem que ouvir. Se ela não ouvir, se o plano que você preparou não der certo, a vida continua. Devemos treinar o nosso coração. Versículo 19: o desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal. Quando você é prudente, coloca o seu desejo, irmãos, onde ele deve estar. Talvez é melhor depois, olha, eu vou deixar para o próximo mês, eu vou me programar melhor, porque aí eu vou fazer isso aqui mais folgado. É melhor, é a diligência. E depois de ser diligente, irmãos, você cumprir o seu desejo, isso vai ser bom para você. O desejo que se cumpre agrada a alma. Desse mesmo jeito, veja, entenda, você acha que o sentimento que você tem de dar um presente ao seu filho, de dar um presente a uma pessoa que você ama, você esconde o presente e diz assim, adivinha o que é? Aí a criança fica naquela expectativa, a pessoa que você gosta fica naquela expectativa, e ela fica feliz, animada, e você dá o presente, e a reação dela, você se deleita nisso. Se você e eu, a gente que é pecador, se deleita na alegria dos nossos filhos, na alegria da nossa esposa, das pessoas que a gente ama, imagina o nosso Pai que está nos céus. Você acha que Ele não se deleita? Você acha que Ele não fica feliz quando Ele nos dá bênçãos? Quando Ele nos concede bênção? Ao ver a nossa reação de gratidão? O nosso Pai muito mais, irmãos, Ele é o próprio amor. Nós devemos pensar nisso. Mas os tolos, eles querem os seus desejos, é isso que ele diz, olha, eles não querem se afastar do mal, eles querem ter o que eles querem em comunhão com esse mundo. Anitta, eu já falei isso, né? Anitta, antes do show dela, todo show dela ela ora o Pai Nosso. Todo show dela ela ora o Pai Nosso. Ela está apegada lá a Deus, ela acha. Aí quando ela vai na Bahia, quando ela vai em algum lugar, ela recebe um passe. Está tudo bem, Deus ama ela. O que ela faz é maravilhoso nos palcos. Ela acha isso. Ela acha que ela é serva de Deus, tendo comunhão com tudo que o mundo faz. Isso a Bíblia chama de loucura, isso a Bíblia chama de tolice. Alguém que quer ser agradecido por Deus sem querer se apartar do que Ele odeia. É isso que o ímpio faz, é isso que o tolo faz. É maravilhoso, irmãos, você fazer as coisas sabendo que Deus está autorizando aquilo ali, que é da vontade de Deus. Aquilo ali não é dúvida, eu não sei, né, se é da vontade de Deus. Depois Ele vai revelar, não, você tem certeza daquilo ali. Você foi prudente, você foi diligente, você abriu aquilo ali na hora certa, você fez aquilo ali na hora certa, você se programou para fazer aquilo ali. A Bíblia fala que a alegria do crente, quando ele se deleita nisso, é muito maior do que a alegria do ímpio. Veja como esse é o mesmo sentimento lá do Salmo 4. Salmo 4, Davi vai dizer assim: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Davi nos diz, Senhor, resposta, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Olha o que ele diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando se fartam de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Ele está dizendo, olha, enquanto os ímpios eles estão fartos de vinho e de cereal e eles se alegram, mais alegria eu tenho no Senhor quando eu estou realizando as coisas dentro da vontade de Deus e com a aprovação de Deus. Quem nos dará a conhecer o bem? Ele pergunta, resposta, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto.
Só assim, apenas se o Senhor se revelar, se Ele se mostrar de fato, nós vamos entender ali, e os nossos desejos vão estar condizentes com a palavra de Deus. Como o reverendo Rodrigo toda quarta está nos dizendo no grupo familiar, não era para ver Deus que importava, era para ouvir a Deus, era para ver a palavra de Deus, focar na palavra de Deus. Assim, o povo estava vendo Deus, estava vendo no sentido de conhecer Deus de fato. Não era para ficar vidrado na luz que resplandecia no rosto de Moisés. Então que se coloque um véu, para que o povo de fato conheça Deus quando ouvir a palavra de Deus. Isso é ver Deus, isso é conhecer a Deus de verdade. Para a gente concluir por hoje, irmãos, versículo 25, ainda falando sobre os anseios do coração, diz assim: o justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios, ele passa fome. O ímpio sempre está com fome, ele está dizendo. Aí você pergunta ao ímpio: mas esse banquete que está na sua frente, olha quanta comida, e ele diz: eu não sei, eu ainda estou com fome. Eu não consigo me saciar. Ele está sempre com fome. Pela graça de Deus, o pouco que muitas vezes Ele nos dá, para a gente é muito. Olha, para a gente é o suficiente. Sempre Ele está com fome. A abundância que Ele tem ali aparente não resolve o problema dele. Paulo vai dizer em Filipenses 3, olha, viver é Cristo. Na verdade, Filipenses 1 ainda ele diz, viver é Cristo e morrer é lucro. Por que isso? Porque Paulo, ele visualizava, ele já estava vendo ele perto de Deus, no sentido de criar essa expectativa, uma expectativa correta, porque de fato isso iria acontecer. Ele já estava com essa convicção. Aí agora, no capítulo 3, ele vai dizer: por causa disso, eu considerei tudo como perda. Por causa de quem ele diz? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu não devo estar nessa igreja, irmãos. Olha, eu estou nessa igreja porque as pessoas nunca decepcionam. Estou nessa igreja aqui porque ninguém nunca vai decepcionar ninguém. Não crie essa expectativa, porque talvez um dia você vai se frustrar. Nós somos pecadores e passíveis de decepcionar pessoas. Eu estou nessa igreja por causa das programações. Você pode se frustrar, porque pode ter uma programação que você participe, você cria uma expectativa e não era uma coisa que você gostou. Se é isso que lhe move estar nessa igreja, não, são as pessoas que não pecam, são as programações que são perfeitas, ou o status de estar numa igreja tal, não, aquela igreja ali é uma igreja valorizada, é o status, ou essa é o pastor, ele fica massageando meu ego, fica dizendo o que eu quero falar. Se é isso que motiva as pessoas, nós estamos nos tornando, como Matthew Henry vai dizer, a própria vítima da nossa frustração. E essa frustração vai ser grande. Por quê? Porque a gente está colocando a nossa expectativa nas coisas erradas. A igreja, irmãos, veja, igreja como instituição, a IPB, ela nunca vai ser suficiente. Ela tem os seus defeitos, óbvio. Por quê? Porque a igreja ela é imperfeita. Mas Cristo, de fato, é o único que sacia a sede. Então, com isso, irmãos, a gente tem que parar de querer fazer a nossa vontade. A gente tem que começar a viver para a glória de Deus. O próprio Jesus disse: Jesus, olha, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Fazer a nossa vontade só vai nos levar a caminho de frustração. Você vive ansioso, você vive nervoso, porque você constantemente quer ter sempre o controle da situação.
Sabe o que é que isso significa, irmãos? É Deus dizer assim: não, eu quero que você não vai ser curado dessa doença agora, não. Você vai ficar com essa doença, eu quero que você fique com ela. Não, você vai conviver com isso aqui. É o espinho na carne lá de Paulo. Chegou a hora, eu vou tirar esse bem aqui de você. Eu quero que você cresça com isso. Não quero que você permaneça com isso. Não, eu vou tirar você desse emprego. Você vai perder o emprego. Eu quero tirar você. Eu tenho uma coisa melhor para você. Ou eu quero que você aprenda com essa situação. Então você vai... O que a gente começa a fazer imediatamente? A gente reclama. A gente vai o quê? É impaciência. O que mais irritava a Deus no Antigo Testamento é o quê? Murmuração. A gente está vendo isso lá nas quartas-feiras. O povo murmurando. O Senhor nos tirou do Egito para nos matar aqui no deserto. Olha o que é que o povo abre a boca para falar de Deus. Esse é o plano dele. O grande plano dele foi tirar a gente do Egito para matar a gente de sede aqui no deserto. Pare de achar, eu tenho que parar de achar também. Todos nós não temos o controle da nossa vida financeira. Nós não temos o controle da nossa saúde. E quando você perde um pouco esse controle que você acha que tem, aí você fica ansioso. Será que eu vou conseguir aquilo ali? Será que eu vou ter aquilo ali? Será que eu vou arranjar um homem, uma mulher para casar? Um bom rapaz, uma boa moça? Esse pode ser o anseio dos jovens. Entreguem esses anseios para Deus. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. Como eu disse anteriormente, João 6, 38 a 40... Porque eu desci do céu, Jesus vai dizer, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus, ele está dizendo aqui, estava sobre a minha responsabilidade lhe livrar do seu maior problema. Você tem problemas, você tem anseio, mas olha, isso aqui era seu maior problema. A condenação eterna, eu resolvi. Estava sobre a minha responsabilidade, eu dei conta. E no último dia, todos os que os Pai separou, e eu morri por eles, vão estar no céu eternamente. E tudo vai ser completo quando estivermos com Jesus, porque essa é a vontade do Pai. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela leitura, pela meditação da Tua Palavra. Muito obrigado porque temos esse privilégio. Muito obrigado por esses provérbios. Senhor, cuida do nosso coração ansioso, nosso coração inquieto, nosso coração frustrado porque colocou expectativas em coisas erradas. Senhor, nos abençoa, Senhor. Nos faz vivermos cada vez mais uma vida simples, nos contentarmos com aquilo que o Senhor nos deu, porque isso é a porção ideal para nós, seja num determinado momento da vida. Ser com os nossos desejos, os nossos anseios, administra-os e os cumpre, se essa for a tua vontade. Se não for, tira isso do nosso coração, tira esse desejo, porque se não é da tua vontade, não é bom, não é perfeito, não é agradável. Então que isso saia do nosso coração. Nos abençoa, Senhor, nos capacita, nos ampara como igreja, como família do Senhor. Te agradecemos pelo teu santo culto, te agradecemos por essa comunhão, te agradecemos porque temos esse espaço onde podemos ouvir a palavra fiel do teu Evangelho. Esteja conosco nesta manhã, na escola dominical, no culto à noite. Nos abençoa, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.